Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, o livro do Neil Walsh. Esse livro que já vendeu mais de 7,5 milhões de exemplares e que ficou mais de 90 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. E já foi traduzido para vários idiomas, ele que é originalmente escrito em inglês pelo Neil Walsh, que é um estadunidense mensageiro espiritual cujo trabalho tocou o coração de milhares de pessoas. E o Neil Walsh diz que ele fez esse diálogo para nós, que o que começou como se fosse uma conversa íntima com Deus, acabou ele passando para os amigos, para as pessoas mais próximas, e quando ele entendeu a profundidade da comunicação que estava acontecendo, das informações que estavam sendo passadas, apesar de tão simples, se a gente prestasse atenção na mensagem de Jesus Cristo. E ele disse que apesar disso, ele entendeu que seria para que fosse divulgado em larga escala, dessa forma se transformado em livro. Então esse é o primeiro dos 3 livros que ele escreveu, porém esse aqui, cada livro traz um objetivo direto, e esse aqui é o das perguntas universais, aquelas perguntas que todo mundo gostaria de fazer para Deus, e Deus já disse aqui nas páginas anteriores que ele se comunica com todo mundo, e a comunicação mais corrente que Deus faz com a gente, mais digamos, cotidianamente, Deus fala conosco através do pensamento, através dos sentimentos e das experiências que a gente vive. Ele diz que por meio de palavras é a forma mais duvidosa de estar se comunicando, ele se comunica também, porém é mais fácil haver interpretação errônea. Por isso ele prefere se comunicar através do pensamento, do sentimento e das experiências. E aí nós estávamos aqui, ele estava respondendo a pergunta do Neil Walsh, que começou bem ali atrás, por que é que o mundo está nessa situação. Já tem uns 3 vídeos então que ele perguntou isso, o que é que faz haver tanta coisa, porque o mundo se encontra nas condições atuais. E aí Deus veio discorrendo, dizendo que isso são coisas que nós mesmos criamos, talvez até que inconscientemente, porque ninguém cria sofrimento assim deliberadamente, especialmente para si próprio, né? Então, explicou que tudo também que a gente classifica de negativo, de ruim, pode ter uma conotação boa. Ele disse que a gente pode querer, nessa pergunta aqui que antecedeu no vídeo anterior, que ele disse, se eu não posso, então, o senhor está dizendo que eu não deveria me sentir mal em relação às crianças que morrem de fome na África, à violência e à injustiça nos Estados Unidos, às enchentes que matam centenas de pessoas no Brasil? E aí Deus diz, não há deveria ou não deveria no mundo de Deus, faça o que quiser. O que o reflete, o que o representa como uma versão mais grandiosa do seu eu, faça o que quiser, o que o representa ou o que o reflete como uma versão mais grandiosa do seu eu. Se quiser sentir mal, sinta-se, mas ele explicou, não julgue ou condene, você não sabe por quê, com que objetivo um evento ocorre. E aí ele explicou também que céu e inferno não existe, o inferno não existe. O céu acredito que a gente pode categorizar como sendo o reino de Deus, para onde a gente volta, mas o inferno não existe. Então ele explica que terminou então assim o vídeo anterior. Não obstante, nem mesmo essa experiência é eterna. Não pode ser, porque não é o meu plano que vocês se separem de mim por toda a eternidade. De fato, isso é impossível, porque nesse caso não só vocês teriam de negar quem são, como eu também teria de negá-lo.
Isso eu nunca farei. E enquanto um de nós se mantiver fiel à verdade em relação a vocês, ela prevalecerá. Então ele dizendo, se tivesse inferno realmente, se ele fosse mandar aquelas pessoas que não seguissem os dogmas que a gente tá sendo apresentado na nossa religião, seja ela qual for, porque o que eu aprendi na minha é quem não seguir desse jeito, por essa cartilha, não vai. Ouvi até dizer que a minha era a única religião, a religião que eu fui batizada é a única que tinha sido criada por Jesus Cristo. Então já começa aí por uma discrepância, porque se Jesus Cristo tivesse criado realmente alguma religião e tivesse criado só uma, então, meu Deus, ele não conhecia o ser humano, porque ele sabia que ia ter guerra, ia ter muita disputa, não ia dar certo. Então ele diz que o plano dele não é se separar da gente de jeito nenhum, porque isso é impossível, já que nós estamos nele e ele está em nós. E também ele diz que mesmo se a gente, no nosso estado de entorpecimento, no nosso estado de esquecimento, a gente fizesse isso, tivesse o poder de se separar dele, ele nunca faria. Então isso nunca aconteceria. Ou seja, o inferno não existe, porque ninguém vai se separar de Deus. E quando eu aprendi que o inferno é o lugar onde é o oposto de Deus, é o diabo que comanda, então se ninguém vai se separar de Deus, ninguém vai para o inferno. E aí então o Neil Walsh lança a outra pergunta, que é: mas se não há inferno, isso significa que posso fazer o que quiser, realizar qualquer ato, sem medo de punição? Oba! Então seria aquela coisa, se eu acredito então piamente que há inferno e vem alguém e diz que não há, então eu já venho com essa pergunta, é bem típica, não é? Ah, então eu posso fazer qualquer coisa? E aí vamos ver o que Deus respondeu. É do medo que você precisa para ser, fazer e ter o que é intrinsecamente certo? Tem de se sentir ameaçado para ser bom? E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Quem dá as diretrizes? Quem cria as regras? Ah, Deus, gostei da resposta de Deus. Então quer dizer que se você não tiver uma ameaça, anda por ali, anda reto ali, não rouba nenhum banco, vai ser honesto, que assim você não vai para o inferno. Aí se dizem, não tem o inferno, então eu não tenho mais medo, então eu não vou mais ser bom. Eu digo que é você quem cria suas próprias regras, quem dá as diretrizes. É você quem decide o quanto se saiu bem, porque é o único que decidiu quem e o que realmente é, e quem deseja ser. Você é a única pessoa que pode avaliar como está se saindo. Muito bem. Se você acredita em inferno, aí dizem que não tem inferno, aí porque você realmente acredita que tem, você entra com essa máxima, então vou fazer qualquer coisa. Aí Deus está falando, você tem livre-arbítrio, é você quem decide o quanto se saiu bem, porque é o único que decidiu quem e o que realmente é, e o que você deseja ser. Se você precisa de uma ameaça para estar sendo bom, então você deveria repensar, eu deveria repensar se é só por isso que eu sou. E aqui ele diz também o que é ser bom, mas se eu preciso de uma ameaça para entender que o melhor é, né, nessa caminhada entre luz e sombras, o melhor é ficar mais do lado da luz, aí então sou eu que decido, ou do lado da sombra, sou eu que decido o que eu desejo ser, quem eu realmente sou e o que eu desejo ser, é isso que determina. Ninguém mais o julgará, porque e como Deus poderia julgar a sua própria criação e considerá-la ruim? Se eu quisesse que vocês fossem perfeitos e fizessem tudo certo, teria deixado que ficassem no estado de total perfeição de onde vieram. Todo o objetivo do processo foi fazê-los descobrir a si mesmos, criar os seus eus, como realmente são e desejam ser. Contudo, vocês só poderiam ser isso se tivessem uma chance de ser outra coisa. E a generosidade de Deus é poder estar nos dando o mérito, na verdade é essa palavra. Deus queria que a gente tivesse mérito pela nossa perfeição. Então ele dizendo, se ele quisesse que a gente fizesse tudo certo, ele não teria nos tirado desse estado de espíritos
infinitos e perfeitos que somos, ele não teria criado essa realidade dual relativa onde nós estamos, humanos, esquecidos dessa verdade, e aí a gente pode flertar com a sombra, já que aqui tem luz e sombras. E aí então ele diz que isso acontece exatamente para a gente mesmo decidir quem eu desejo ser realmente, nessa realidade de luz e sombras, onde parece que está sempre cada um só olhando para o próprio umbigo, só puxando a brasa para a própria sardinha dos meus familiares, dos meus amigos, e para o outro nada, para mim tudo, para o outro nada. Então, será que como é que eu me sairia nesse mundo se eu quisesse realmente estar refletindo aquilo que eu realmente sou, que é o ser perfeito que saiu de Deus? Ele continua. Então eu deveria puni-los por fazerem uma escolha que coloquei à sua frente? Se eu não quisesse que vocês fizessem a segunda escolha, por que criaria a outra além da primeira? Essa é uma pergunta que devem fazer a si mesmos antes de me atribuir o papel de um Deus que condena. A resposta direta para a sua pergunta é sim, você pode fazer o que quiser sem medo de punição, mas terá de arcar com as consequências. Então Deus explicou e trouxe a resposta direta para a pergunta do Neil Walsh, que vamos repetir para a gente lembrar, mas se não há inferno, isso significa que posso fazer o que quiser, realizar qualquer ato sem medo de punição? Posso agir contra quem quer, o que quer que seja, sem medo de punição? Pode sim, mas espera para arcar com as consequências. Essa realidade, ela é regida por leis absolutas. A realidade é relativa, mas as leis, assim como Deus, são absolutas, e o princípio da causa e efeito, onde está a lei da... essa lei, ai meu Deus, essa lei sempre esqueço, como que é quando você joga alguma coisa e cai, se espatifa, então eu esqueci o nome da lei, agora eu não trouxe o Caibalion aqui, mas vocês devem saber qual que é, também daqui a pouco eu lembro. Então, se nós estamos embaixo, se a gente está vivendo embaixo do princípio da causa e efeito, então faz o que quiser, você é livre, tem livre-arbítrio, mas não esquece depois de não se achar vítima, depois que a vida estiver te trazendo, porque toda causa tem um efeito, então arca com as consequências depois, não reclama, é isso que Deus está dizendo. As consequências são os resultados naturais, que não são o mesmo que punições. Resultados são simplesmente isso, o que resulta da aplicação natural das leis naturais. Gravidade, obrigada. Então, o princípio da causa e efeito, onde está a lei da gravidade, ou seja, se eu soltar qualquer coisa que eu tiver na mão, ele vai cair, vai se espatifar. É a lei, é a gravidade, é desse jeito. Se eu saltar de uma janela, eu vou me espatifar lá embaixo, a menos que eu esteja usando uma asa delta, um equipamento que vai me manter flutuando. Senão, eu vou me estatelar. É desse jeito, a lei da gravidade, o princípio da causa e efeito contém a lei da gravidade, que a causa é eu soltar o copo, a causa é eu saltar do 10º andar, e o efeito é eu me espatifar, o copo se espatifar e eu me estatelar no chão. É desse jeito. São as leis naturais, que é aquela coisa que o professor Hélio Couto fala, queira a gente, aceite a gente ou não. A gente pode dizer, não é assim, mas aí vamos ver, vamos lá e vamos saltar para ver se a gente sai voando. Estas são o que ocorrem bastante previsivelmente como uma consequência do que aconteceu. Ou seja, então vamos ler de novo aqui. As consequências são os resultados naturais que não são o mesmo que punição. Então não tem ninguém sendo punido. Resultados são simplesmente isso, o que resulta da aplicação natural das leis naturais. Estas são o que ocorrem bastante previsivelmente como uma consequência do que aconteceu, como uma consequência da causa. Toda a vida física funciona de acordo com as leis naturais. Quando você se lembrar dessas leis e aplicá-las, controlará a vida no plano físico. O que lhe parece punição, ou o que chamaria de mal ou má sorte, é apenas uma lei natural fazendo-se valer.
Então Deus dando segredo também aqui para sair dessa coisa que a gente chama de sofrimento, então, de se sentir vitimizado, que a gente não sabe o que aquilo está acontecendo. Basta a gente entender as leis, estão ali no Kybalion, os 7 princípios básicos e absolutos, onde está aí o princípio da causa e efeito. Então, está ali o princípio do ritmo também, está o princípio da polaridade, em que em cada ponta há em uma ponta há o amor, na outra há o medo, em uma ponta há a luz, na outra há a escuridão. Então, se a gente entender as leis, então a gente vai controlar a vida no plano físico, a gente vai entender, olha, eu sou totalmente livre para fazer o que eu quiser, mas depois eu não reclamo, depois eu não devo ficar me sentindo vítima, porque eu só estou colhendo aquilo que eu plantei. E aí mais uma pergunta. Então, se eu conhecer essas leis e cumpri-las, nunca mais terei um momento de dificuldade? É isso que está dizendo? Você nunca experimentaria o seu eu estando no que chama de dificuldade. Essa palavra está entre aspas. Não encararia nenhuma circunstância da vida como um problema. Não temeria nenhuma situação. Poria fim a todas as preocupações, dúvidas e temores. Viveria como a fantasia que Adão e Eva viveram. Não como espíritos desencarnados na esfera do absoluto, mas como espíritos encarnados na esfera do relativo. Teria toda a liberdade, alegria, paz e sabedoria e todo o poder do espírito que você é. Seria uma pessoa plenamente realizada. Palavras de Deus, então. Se a gente viver prestando atenção nas leis e obedecendo às leis, para ter uma ideia do que é lei, é como as leis aqui dessa nossa realidade. Digamos, as leis de trânsito, se a gente passa todas as vezes da velocidade da velocidade possível, da velocidade marcada máxima possível, a gente sempre está andando mais veloz do que o que é permitido. Se a gente sempre está passando no sinal vermelho, nós estamos infringindo essa lei e a gente vai perdendo ponto na nossa carteira e a gente um dia pode ficar sem a carteira. Então, para a gente ver que até as leis dessa realidade, que essas podem ser burladas, essas a gente sabe que sempre pode haver um jeitinho, porém as leis naturais, elas são absolutas, então nós teríamos que viver realmente entendendo que tudo que a gente faz volta, e entendendo que o melhor que a gente pode fazer, como já dizia, eu acredito que Sócrates, é se melhorar. E eu tenho um curso que é o Quantum Jumping, eu só esqueci o nome da pessoa, ele sempre, cada meditação que ele começa, ele diz para a gente repetir a cada dia, em todos os aspectos, eu vou melhor, melhor e melhor. A cada dia a imagem que eu tenho de mim melhora mais e mais. Porque é esse o único objetivo, a única coisa que a gente pode fazer pela humanidade, por nós próprios, é nos melhorar. Esse é o objetivo da sua alma, realizar-se enquanto ainda está no corpo, tornar-se a encarnação de tudo o que realmente é. E o que a gente realmente é enquanto seres infinitos divinos que somos? A perfeição, a bondade, a beleza. Esse é o meu plano, o meu ideal, realizar a mim mesmo por meio de você, transformar o conceito em experiência, conhecer o meu eu experimentalmente. As leis do universo foram estabelecidas por mim. São leis perfeitas que proporcionam um perfeito funcionamento da matéria. Já viu algo mais perfeito do que um floco de neve? Tal complexidade, design, simetria, conformidade consigo próprio e originalidade em relação a todo o resto é um mistério. Você fica maravilhado com o milagre desse grande espetáculo da natureza. Mas se eu posso fazer isso com um único floco de neve, o que acha que posso fazer? E fiz com o universo. Então Deus dando um exemplo, né? Se a gente se limita, não o limite.
se a gente acha que a gente não é capaz de criar uma vida grandiosa, se a gente não acredita na frase de Jesus Cristo, tudo que eu faço vocês também podem fazer, então que a gente não limite Deus. Se Ele põe a perfeição total e a beleza em um único floco de neve, o que é que Ele não faria com o universo? Se você visse a sua simetria, a perfeição do seu design, do maior corpo celeste à mínima partícula, não poderia entender essa verdade em sua realidade. Mesmo agora, quando tem apenas uma vaga noção disso, não consegue imaginar ou entender as suas implicações. Porém, pode saber que há implicações muito mais complexas e extraordinárias do que você pode atualmente compreender. Shakespeare disse isso maravilhosamente. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe a nossa vã filosofia. Então, enquanto a gente não entende, não é? Então, eu vi, eu não sei também qual foi o livro também que eu vi isso, que o erro do ser humano que está com uma mente limitada é querer definir Deus que é ilimitado. Que não tem limite, que não pode ser medido, é o todo. Então ele dizendo, lembrando a frase de Shakespeare, há mais coisa entre o céu e a terra do que posso imaginar a nossa vã filosofia. Então como posso conhecer essas leis? Como posso aprendê-las? Isso não é uma questão de aprender, mas sim de lembrar-se. De novo, então, Deus que está sempre dizendo, então, que a gente não vai aprender nada, porque a gente já sabe tudo, então a gente vai só lembrar. Como posso lembrar-me delas? Comece ficando calado. Silencie o mundo exterior para que o mundo interior possa trazer-lhe visão. Esse insight é o que procura, mas não pode tê-lo enquanto estiver muito preocupado com a sua realidade exterior. Por isso, tente voltar-se o máximo possível para dentro. E quando não estiver se voltando para dentro, venha de dentro ao lidar com o mundo exterior. Lembre-se desta máxima: se você não se voltar para dentro, será privado de alguma coisa. Coloque-se na primeira pessoa e repita-a para torná-la mais pessoal. Aí ele repete: se eu não me voltar para dentro, serei privado de alguma coisa. E aqui Deus está falando da meditação. O que os Abrahams dizem ali no livro Peça e Será Atendido, para que a gente, até eles passam ali 17 processos para a gente conseguir entrar num estado de bem-estar, que é onde a gente se alinha completamente com a nossa presença eu sou, com a nossa centelha divina, com quem a gente realmente é. E acredito que quase todos os autores que explicam como a gente entrar nesse estado então de como que diz, de comunhão com a nossa centelha divina, com a nossa presença eu sou, falam da meditação. E o Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, ele diz que não precisa nem ser tanto, né, nenhum sacrifício. É só 3 vezes por dia, durante 5 minutos, a gente sentar e se voltar para dentro de nós. Porque Deus aqui dizendo, então, se eu não me voltar para dentro, serei privado de alguma coisa. E no mundo do jeito que está, eu acredito que tem muita gente que nunca, nem por 5 minutos, fechou os olhos e silenciou a mente, prestou atenção na respiração e se voltou para dentro e parou um pouco, desligou um pouquinho o rádio que não para de falar na mente. Você tem sido privado de alguma coisa a sua vida inteira. No entanto, não precisa ser e nunca precisou. Não há nada que você não possa ser ou fazer, nada que não possa ter. E aqui Deus traz aquela máxima dos Abrahams de novo ali no livro Peça e Será Atendido, que eles dizem que quando a gente conseguir esse estado de conexão, de total conexão, não, conectados nós estamos sempre de total alinhamento com a nossa presença eu sou, a gente pode ser, fazer e ter tudo que a gente quiser. Ser, fazer e ter, começa com o ser. Tá bom, gente? Então eu fico aqui nesse vídeo e eu volto no próximo com a próxima pergunta, que é:
não é uma pergunta. Então o Neil Walsh, já que Deus está explicando que se a gente conhecer as leis e segui-las e conseguir então se voltar para dentro, esse insight, essa dica que ele está dando agora, então aí o Neil Walsh diz, isso parece uma promessa maravilhosa, e vamos ver o que é que Deus diz então desse comentário dele, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, quiser curtir, compartilhar e comentar, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal também, tem outros livros lá, Napoleão Hill, tem Chico Xavier, tem o Neil Walsh agora, né? Tem a Catherine Ponder, a Rhonda Byrne, enfim, tem uns livros lá super interessantes também, como esse, nessa mesma busca de entender como a gente faz para estar totalmente alinhado com a nossa presença Eu Sou. Como que a gente faz para estar se fixando na luz e não perdendo tempo com a sombra, nessa realidade dual. E aí, então, se você quiser entrar, quiser dar uma olhada em um dos outros livros e quiser aproveitar e se inscrever no canal, fico muito agradecida, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!